Sabe aquela sensação de que, quanto mais a gente fala dos próprios sonhos, mais parece que as coisas emperram? Dá até para ouvir um eco esquisito dentro da cabeça, tipo um shhh, pedindo silêncio. O mundo, meu amigo, não é esse campo neutro que alguns pintam, não. Existe uma certa ironia. Quanto mais expõe a vida, mais portas se fecham na sua cara. O segredo que ninguém te contou é esse. Tem gente que não torce por você, nem um tiquinho. Só que, olha só, existe um jeito de virar esse jogo que é quase uma arte antiga. Sumir da vista, trabalhar quietinho, ir mudando por dentro enquanto todo mundo acha que você sumiu. E quando reaparece, opa, já tá outro, quase irreconhecível. Hoje vou abrir esse código que fica sempre escondido nos bastidores da verdadeira transformação. Imagina dividir essa jornada em 3 atos. Primeiro, como desaparecer do jeito certo, feito sombra que vai embora no fim da tarde. Depois, o que fazer nesse tempo fora dos holofotes, enquanto ninguém te vê, igual semente debaixo da terra. Por último, a volta, como reaparecer diferente, de um jeito que até quem te conhecia fica de queixo caído. Só que aqui vai o aviso: qualquer passo em falso pode custar caro. Então, antes de seguir, faz um pacto contigo mesmo, como um ritual silencioso. Hoje eu escolho minha evolução. Isso aí já começa a te diferenciar de quem só fica na promessa. A maior parte das pessoas até quer mudar. Lê livro de autoajuda, maratona vídeo motivacional, faz 1000 juramentos olhando no espelho. Mas a real é que pouca gente consegue sair do lugar. O motivo? Falam demais dos planos, correm para buscar aprovação, desistem antes de levantar da cama. Pode parecer até uma daquelas piadas sem graça do destino, mas não é. Falar esvazia energia, enquanto o silêncio é como aquela panela de pressão trabalhando firme, só esperando o momento de soltar o vapor. Quando fecha o mundo lá fora e foca só em si, acontece o tal do milagre, que na verdade é só resultado de concentração. O segredo da virada mora no silêncio, onde a transformação é inevitável. Agora, atenção. Vou te mostrar o método de 3 etapas para a mudança real. É simples de entender, mas nem sempre fácil de fazer. Primeiro, como sumir direito. Segundo, o que fazer nesse tempo de sumiço. E terceiro, como reaparecer com força. Só que antes de tudo, faz aquele compromisso público, tipo deixar registrado na parede. A partir de hoje, minha transformação acontece no silêncio. Esse é seu selo, igual carimbo em documento antigo. O primeiro passo começa pela arte de desaparecer. E desaparecer aqui não é sumir do mapa, virar lenda urbana ou mudar de cidade fugido, não. O silêncio é poder bruto, tipo uma muralha invisível protegendo seus projetos. Cada palavra sobre plano enfraquece o sonho, igual balão furado antes da festa. O erro de quase todo mundo é esse. Fala para todo mundo, espera palminha, quer validação, aí quando vê, a empolgação evaporou igual poça d'água no sol do meio-dia. Então a regra é clara: pare de falar, comece a agir. Agora, um toque de realidade. Quantas vezes você já ficou murcho depois de contar seus planos? Para alguém, o cérebro solta uma dopamina, aquele hormônio da vitória, e pronto, você sente que já conquistou, mas não fez nada. Aí, em vez de avançar, estaciona. O segredo do jogo é se afastar do ruído, cortar as conversas vazias e deixar de buscar aplauso antes mesmo de subir no palco. Desaparecer não é fugir das pessoas, é fugir do que suga sua energia. A opinião que vale mesmo é a sua. Troque distração por foco, rede social por autoconhecimento, companhia negativa por solitude fértil. E, aprenda a amar o anonimato, como se fosse uma velha blusa confortável num dia frio. Agora pensa comigo, por que será que tanta gente tropeça antes mesmo de começar? A resposta está na ponta da língua. Vivem para provar coisa para os outros e esquecem de si. Quando a pessoa se mostra demais, acaba virando alvo fácil, tipo o passarinho cantando alto no galho baixo. Chama a atenção de quem não tem nada para oferecer, além de opinião atravessada. E aí começa o festival de palpites, críticas, invejas, sabotagens disfarçadas de conselho.
Tem uma verdade dura aí que pouca gente quer engolir. O mundo não tá de torcida organizada para você, não. Quanto menos souberem da sua vida, mais força você acumula por dentro. Fale pouco, faça muito, torne-se imprevisível como tempestade fora de época. O silêncio é seu escudo. E aí vem a pergunta-chave. Como, na prática, se desaparece direito? O primeiro passo é cortar laço desnecessário, sem dó nem piedade. Sabe aquela pessoa que só aparece para reclamar da vida, que pesa o ambiente e parece sugar sua motivação? Tem gente assim, igual âncora de navio. Quanto mais perto, mais você fica preso no mesmo lugar. Elimine essas presenças devagar, sem briga, sem drama, no modo stealth mesmo. Não precisa justificar nada, nem pedir licença. Sua transformação é sua, não se negocia com ninguém. Outro passo importante é sumir digitalmente. Se você sente que está sempre comparando sua vida com a dos outros, que vive se sentindo para trás só porque viu um post no Instagram, então tá na hora de um detox. As redes sociais viraram palco de muita mentira bem maquiada. Tem gente endividada posando de milionário, casal infeliz fingindo conto de fadas, gente sem rumo querendo dar lição de vida. Se afastar desse circo é como tirar um fone de ouvido, barulhento. Você redescobre o silêncio por dentro. Use esse tempo para cuidar de si. O que interessa não é a pose, mas o propósito. Quanto mais você observa o espetáculo alheio, mais se sente pequeno. É um ciclo vicioso. Vê conquista dos outros, sente que está atrasado, começa a se cobrar. Mas aí vai um segredo. Muita gente parece grande só porque usa holofote demais. No fundo, tão perdidos quanto qualquer um. Você quer ser mais um personagem desse teatro ou quer ser autor da própria história? Para mudar de verdade, saia desse jogo de aparências. Use rede social com objetivo, não como fuga. Outra coisa, proteja seus planos como se fossem um tesouro escondido no quintal de casa. Falar de sonho é como dar mapa para o tesouro para os outros, e nem sempre quem escuta quer o seu bem. Preserva sua energia. Não tente convencer ninguém do seu valor, mostre. A melhor resposta para qualquer dúvida é o seu resultado silencioso. Se perguntarem, sorria e continue. Agora imagina, por um instante, que você parasse de justificar tudo, em vez de ficar avisando aos quatro ventos que vai mudar. Simplesmente muda. Se sua resposta for nossa, seria libertador, você já entendeu o espírito do negócio. Desapareça, trabalhe, evolua. Só assim a transformação deixa de ser promessa e vira fato. E agora chegamos naquele momento de sombra, sabe? Quando você some do radar, mas o mundo continua rodando lá fora. A tentação de desperdiçar esse tempo com distração é forte. Tem quem some e só fique assistindo vídeo bobo, rolando feed, esperando mágica acontecer. Mas olha, não se engane, isso não é sumir, é se perder. Esse período de silêncio não é férias, é campo de treinamento. Cada atitude, cada escolha é uma martelada na fundação do novo eu que você quer construir. O segredo é usar o tempo de invisibilidade para crescer em silêncio, igual raiz de árvore forte que ninguém vê, mas que sustenta tudo quando chega. A tempestade. Aqui entra o estoicismo, sutil como um sussurro no ouvido. A vida pede propósito. Sem objetivo, a pessoa vira folha seca levada pelo vento, sem direção. Então, antes de mais nada, pergunte a si mesmo o que faz seu coração bater mais forte. Não é sobre o que esperam de você, nem sobre o que fica bonito de postar. É sobre aquele sonho que, se realizar, mudaria tudo. Se não sabe a resposta, pare e pense, porque o caminho começa aí. Quem não sabe para onde vai, qualquer desvio serve. Mas só quem tem meta clara consegue caminhar firme, mesmo com pedras no caminho. Agora transforme esse desejo em obsessão, mas daquela obsessão silenciosa que não consome, só alimenta. Chega de falar sobre o que pretende fazer. Simplesmente faça. Não busque plateia nem espere o timing perfeito. Ele não existe. Quem quer de verdade faz do objetivo uma rotina, gira os dias em torno dele, cria rituais que puxam para frente. Se quer um corpo melhor, organiza treino, alimentação, descanso. Se quer ser mestre em algo, mergulha na prática até virar instinto.
Se busca liberdade, cultiva habilidades que te soltem das amarras do medo e da dependência. Tudo se resume à intensidade do foco. Tem ainda uma verdade poderosa que pouca gente te conta. O cérebro não sabe diferenciar o que é real do que é bem imaginado. Visualizar o sucesso com detalhes é como ensaiar uma peça antes da estreia. Atletas fazem isso o tempo todo. Se você pensa que é incapaz, seu corpo vai dar um jeito de provar que está certo. Se repete que é capaz, que é fera, que vai vencer, seu cérebro compra a ideia e começa a agir de acordo. Por isso, treine o pensamento como se estivesse puxando ferro na academia. Repita as vitórias na mente até virar padrão. Mas olha o perigo. Distração é inimiga. O que vai atrasar sua evolução não é falta de talento, mas excesso de ruído. Quantas horas você já perdeu com bobagem com aquele conteúdo que só faz a mente cansar? O segredo dos que viram o jogo é filtrar tudo. O que vê, o que escuta, o que fala. Se não fortalece, enfraquece. Simples assim. Disciplina. Para controlar o que entra na sua cabeça, é muro alto. Protege seu projeto da invasão do acaso. Por fim, ou melhor, continuando com força total, vem a disciplina. E aqui não tem romantismo, não. Ninguém está motivado todo dia. Os que chegam longe são os que fazem mesmo sem vontade, que atravessam preguiça, cansaço, desânimo. A diferença entre sonhador e realizador é a consistência. Você pode até tropeçar, sentir vontade de largar tudo, mas continua, nem que seja mais devagar. Isso é disciplina de verdade, deixar a emoção de lado e agir pelo compromisso com a própria evolução. Isso sim é estoicismo na prática, aquele olhar frio diante das tempestades da vida. Outra armadilha comum que muita gente cai sem perceber é a necessidade de ser reconhecido. É tentador, né? Fazer algo e já correr para mostrar, esperando aquele tapinha nas costas, uma curtida, um parabéns qualquer. Só que aí mora a fraqueza. Quem precisa do aplauso alheio para continuar não está no comando da própria história. É como entregar o volante do seu carro para qualquer passageiro. O verdadeiro forte trabalha no escuro, constrói longe dos olhos, surpreende pelo resultado, não pela propaganda. Quando você finalmente reaparece, não precisa dizer nada. Os fatos falam por você. Cada mudança visível é o anúncio silencioso de uma vitória interna. Reflita por um instante sobre o tempo. Ele passa com ou sem nossa aprovação. Daqui a um ano, onde você quer estar? Parado no mesmo lugar, jogando conversa fora e arrumando desculpa? Ou olhando para trás com orgulho de ter agido mesmo nos dias difíceis? O tempo é aquele velho sábio estoico que não apressa ninguém, mas também não espera. A escolha sempre foi sua e todo dia amanhece com cara de segunda chance. Se gastar mais um ano só sonhando, ninguém vai te cobrar. Só você mesmo lá na frente, na hora de olhar no espelho. Chegando na terceira fase, é hora de pensar no grande retorno. Depois de tanto silêncio, tanta construção invisível, como voltar ao mundo sem jogar tudo fora? Essa é a parte mais delicada do processo. Muita gente erra aqui por querer esfregar a mudança na cara dos outros, esperando o reconhecimento imediato. Mas quem volta gritando demais, perde o mistério. Vira espetáculo passageiro. O segredo é reaparecer com discrição, deixando que os detalhes falem. O novo jeito de andar, a postura ereta, a energia diferente no olhar. Tudo isso faz barulho sem precisar de voz. E olha só como a natureza é sábia. O leão não precisa rugir o tempo todo para provar que é rei. Basta caminhar e os outros entendem. Quando sua transformação é real, ninguém precisa de explicação. O respeito é consequência do que você construiu, e quanto menos fala, mais intrigante fica. Isso desperta uma curiosidade nos outros que vale ouro. Deixe que tentem decifrar o que mudou em você. Não dê o mapa do tesouro. Só mostre que existe algo valioso ali. Acontece também que, ao mudar de verdade, você vai provocar incômodo em algumas pessoas. Vai notar amigo sumindo, familiar criticando, conhecido tentando te diminuir. Não caia na tentação de se explicar. Quem precisa entender, entende pelo silêncio, não pelo discurso.
Seu compromisso é com a própria evolução, não com a aprovação de plateia. Crescer incomoda quem está parado. Lembre disso quando o mundo tentar te puxar de volta para a zona de conforto. O jogo da vida não tem linha de chegada clara. Sempre existe um novo degrau, um desafio fresco, uma versão melhor de você esperando ser descoberta. Nunca transforme sua evolução em um ponto final. Manter-se em movimento, aprender e surpreender até a si mesmo é o que separa quem só passa pelo mundo de quem realmente deixa marca. O silêncio, mais uma vez, é arma poderosa. Quanto mais fala, mais exposto fica. Quanto mais faz, mais inatingível se torna. Gosto de escrever numa linguagem simples que todos entendam. Por isso uso muitas suposições e exemplos do dia a dia. Agora presta atenção numa coisa importante. Quem controla de verdade a própria vida não sente necessidade de ficar anunciando conquista em alto-falante, nem faz da opinião dos outros o termômetro do sucesso. Gente realmente centrada simplesmente vive, igual quem aprende a dançar sem plateia. E viver desse jeito é tipo caminhar por ruas cheias, mas com um silêncio confortável por dentro, uma paz que nem as buzinas da cidade conseguem abalar. Quando você protege sua energia e não se deixa contaminar pelo barulho externo, vai percebendo o quanto pode construir, pouco a pouco, sem medo de ser visto ou julgado. A introspecção, nesse processo todo, funciona como farol numa estrada escura. Não tem como avançar sem saber o próprio caminho. Quando você mergulha no silêncio, começa a enxergar o que é ruído e o que é verdade. Encontra clareza onde antes só havia confusão. Descobre propósitos que estavam escondidos sob camadas de distração. E é nesse espaço calmo, onde o mundo parece desacelerar, que as ideias nascem mais fortes e a força para continuar cresce, igual o rio depois da chuva. Solitude aqui não é abandono, é território fértil. Você já deve ter reparado, as maiores transformações raramente acontecem diante de plateia. A semente cresce no escuro, o diamante se forma sob pressão e as ideias mais poderosas costumam nascer nos momentos de maior silêncio. O estoicismo ensina que o autodomínio começa quando paramos de buscar aplauso e nos dedicamos a construir valor real, longe das luzes do palco. O tempo que se gasta tentando provar algo aos outros é tempo roubado de si mesmo. Valorize cada segundo de calma como se fosse ouro, porque é ali que a mudança acontece de verdade. Não se assuste se no meio dessa caminhada bater uma sensação estranha, quase como um frio na barriga de quem está prestes a saltar. O medo de perder a aprovação, de ser esquecido, de não ter o reconhecimento sonhado faz parte. Mas todo salto exige deixar o chão, e toda transformação pede um pouco de coragem para caminhar no escuro. Lembre-se, o respeito verdadeiro nunca se pede. Se conquista com silêncio, atitude e resultados que falam por si. E quando finalmente chegar a hora de reaparecer, faça isso com a serenidade de quem não deve explicação. Não dê justificativas longas. Não conte detalhes que só servem para matar a curiosidade alheia. Deixe que cada mudança sua seja sentida, não falada. Às vezes, um simples sorriso já diz tudo. A dúvida no olhar dos outros é o maior sinal de que você fez direito. Deixou o mistério no ar. Manteve a energia protegida e só mostrou o que realmente precisava mostrar. Assim você não só inspira quem presta atenção, como desarma quem só queria criticar. Quem entende esse ciclo, entende que a verdadeira transformação é um processo sem fim. Toda vez que você achar que chegou ao topo, lembre-se de que existe um horizonte novo esperando. O segredo não está em anunciar vitória, mas em estar sempre pronto para a próxima etapa, com humildade para aprender, força para seguir e sabedoria para saber quando falar e quando calar. Isso é ser dono de si, falar pouco, fazer muito e deixar o tempo mostrar o resto. Quando você percebe que o silêncio virou seu aliado, o mundo começa a ganhar um outro tom. É como se o barulho lá fora perdesse o volume e, de repente, os próprios pensamentos ficassem mais claros, limpos até mais leves. Dá para notar que cada decisão tomada no anonimato tem um peso maior, como se a responsabilidade dobrasse, mas junto vem aquela satisfação serena de saber que está construindo algo só seu,
sem precisar pedir permissão. É nesse cenário silencioso que a verdadeira força se revela. Você já não depende de holofotes, nem precisa da plateia para aplaudir. Esse jeito de caminhar pela vida lembra muito os antigos estoicos, que buscavam a calma mesmo nos dias de tempestade. Eles entendiam que a paz não está na ausência de problemas, mas na postura diante das adversidades. Então, quando o vento forte bater, quando vier a dúvida ou a crítica de quem não entende sua jornada, respire fundo. Lembra daquela frase: "Santiga, os cães ladram e a caravana passa." Pois é, siga adiante focado no que realmente importa. Quem fica olhando demais para quem late, tropeça na própria caminhada. É curioso como o tempo, aliado ao silêncio, se transforma em um escultor paciente. Cada hábito, cada escolha, vai moldando sua vida, como um artista que esculpe uma estátua a partir de um bloco de pedra negra, com calma e precisão. E aí, quando as pessoas começam a notar sua transformação, quase sempre acham que foi do dia para a noite. Mal sabem o quanto você trabalhou nos bastidores, quantas noites viradas, quantas dúvidas enfrentadas em silêncio. O resultado é a soma de 1000 pequenas vitórias invisíveis. Mas nem todo mundo vai gostar da sua nova versão. E isso é normal. Às vezes, mudar é igual acender uma luz em um cômodo, onde ninguém quer enxergar a bagunça. Quem não quer crescer, quem prefere o conforto do velho conhecido, pode até tentar te puxar de volta, questionar suas escolhas, diminuir suas conquistas. Não desperdice energia tentando convencer quem não quer ouvir. A evolução verdadeira é silenciosa e muitas vezes solitária. O respeito real nasce quando você não força nada, apenas vive a mudança. E pronto, reaparecer para o mundo, depois desse processo todo, é quase um renascimento. Não precisa fazer discurso nem pedir licença. Apenas mostre com atitudes que você mudou. Uma postura diferente, um olhar mais firme, decisões que antes pareciam impossíveis, agora são tomadas com naturalidade. E se alguém perguntar o que aconteceu, sorria com aquele ar de quem sabe o valor do próprio esforço e responda só o necessário. O resto, deixa no mistério. O segredo é esse: fale menos, faça mais. Proteja seus sonhos como quem guarda uma joia rara. Lembre-se de que ninguém precisa saber dos seus planos para que eles se realizem. E quanto mais silêncio e constância você cultivar, mais difícil será de ser abalado pelas opiniões alheias. Seu progresso é seu, sua jornada é única, e o tempo vai mostrar para todos o que você construiu, mesmo que muitos só percebam quando tudo já estiver diferente. Isso é estoicismo racional na prática. A arte de evoluir sem espetáculo, apenas com verdade, coragem e silêncio. E à medida que esse novo jeito de existir vai se tornando hábito, você percebe que a comparação com os outros perde sentido. O velho costume de olhar para o lado para ver se está no ritmo certo vai desaparecendo, como neblina quando o sol aparece. Cada pequena conquista vai sendo celebrada de um jeito íntimo, quase como um segredo bem guardado. A satisfação agora não depende mais de curtidas ou comentários, mas daquela sensação boa de estar em paz com a própria consciência. É como se, no silêncio do quarto, a vitória ganhasse outro sabor, menos doce e mais profundo. Nesse processo, o tempo se transforma num aliado poderoso, mas também num juiz silencioso. Não adianta tentar apressar o relógio, nem querer colher frutos antes da hora. Tem aprendizado que só vem depois de muito erro, tropeço, tentativa frustrada. Mas é nesse vai e vem, nessa mistura de queda e persistência, que o caráter se fortalece. O verdadeiro crescimento é igual àquelas árvores que crescem devagar, mas quando se firmam, ninguém arranca do chão. O silêncio ajuda a construir raízes profundas. E a paciência é o adubo de toda transformação consistente. De vez em quando, claro, bate uma vontade de compartilhar. Dá aquela coceira de contar para alguém, de mostrar a evolução, de dividir uma conquista. Mas aí você lembra do motivo que te fez calar lá atrás, do poder que descobriu no anonimato. Segura a ansiedade, respira fundo e deixa o tempo fazer o trabalho dele. Não precisa correr para contar vitória. Deixa que os outros percebam. O segredo da força é saber esperar.
guardar para si o que ainda está germinando. Porque quando florescer, ninguém vai duvidar. O estoicismo, que vai entrando de mansinho por aqui, ensina justamente isso: aceitar o que não se pode controlar e focar energia no que está ao alcance. Em vez de lutar contra o mundo, você aprende a dominar a si mesmo, a escolher suas batalhas e a investir naquilo que realmente transforma. Se o outro não entende, não valoriza, não reconhece, tudo, bem, o importante é não se perder tentando agradar plateias invisíveis. A verdadeira liberdade nasce quando a opinião alheia não pesa mais no seu peito. Outro ponto importante é perceber que, quanto menos fala sobre o que faz, mais espaço ganha para agir. A energia antes desperdiçada em explicações agora serve para execução. Cada manhã você acorda com o pensamento: o que posso construir hoje mesmo que ninguém veja? Essa mentalidade simples e poderosa é o combustível para mudanças sólidas. O silêncio te dá foco, e o foco te faz avançar mesmo nos dias em que tudo parece parado. E se um dia bater aquela dúvida, aquele medo de estar indo devagar demais, lembra que cada transformação verdadeira respeita o próprio tempo. Nada floresce antes da hora certa. Nada sólido se constrói em terreno apressado. O importante é seguir, um passo de cada vez, mesmo que o mundo grite por pressa. Quem aprende a ouvir o silêncio descobre um universo de respostas que o barulho nunca deixou chegar. Tem gente que vai olhar de fora e achar que você sumiu, que perdeu o rumo, que desistiu dos sonhos. Mal sabem eles que, enquanto o palco estava vazio, você ensaiava nos bastidores, afinava os instrumentos da própria vida. O sumiço não é abandono, é preparação. E o silêncio, nesse contexto, funciona como o pano que cobre uma obra de arte antes da inauguração. Só quem teve paciência vai ver o resultado final. Tem uma ironia nisso tudo, porque quanto mais te dão como apagado, mais forte você volta depois. O mundo moderno é viciado em pressa e exposição. Todo mundo quer ser notado. Todo mundo quer mostrar serviço, mas poucos têm coragem de investir naquilo que não aparece agora. É igual plantar uma semente e aguentar a ansiedade até ver a primeira folha brotar. No fundo, a pressa é inimiga do processo. Tem coisa que não dá para forçar. A força bruta pode até arrancar a flor do chão, mas nunca vai conseguir fazer com que ela desabroche mais cedo. Por isso, aprender a esperar em silêncio é uma arte rara, que separa os maduros dos apressados. Às vezes o silêncio incomoda. Dá até vontade de quebrar o voto e mostrar algum resultado só para não parecer parado. Mas é aí que mora a grande sacada. Os melhores momentos de evolução acontecem longe dos olhos dos curiosos. Só você sabe o quanto custou cada passo, cada escolha, cada renúncia. Deixe que pensem o que quiserem. Quem realmente importa, vai perceber quando for a hora. O resto, deixa passar como vento de outono. Afinal, ninguém precisa carregar nas costas o peso da expectativa alheia. É interessante como, aos poucos, a vida te ensina a distinguir entre barulho e música, entre crítica construtiva e opinião vazia. No começo, tudo parece igual. Tudo pesa, tudo machuca, tudo faz ecoar insegurança. Mas quando você aprende a ouvir só o que importa, a trilha do progresso fica mais clara. Vai deixando para trás o que é ruído, filtrando conversas, opiniões, notícias, até que tudo que resta é o som dos próprios passos avançando. E aí, o silêncio vira melodia e caminhar sozinho não dói mais. Chega uma hora em que você percebe que não está mais tentando provar nada para ninguém. O desejo de exibição vai sumindo, feito fumaça levada pelo vento. O tempo dedicado ao próprio crescimento começa a render frutos, e a satisfação vem de dentro. Não é arrogância, é autoconfiança silenciosa. Quem chegou até aqui entende que a melhor resposta para qualquer dúvida é o exemplo, não o discurso. A transformação real é aquela que se mostra nos detalhes, no jeito de agir, de pensar, de tratar o outro. E quando alguém finalmente te pergunta sobre o que mudou, você não precisa de grandes histórias. Basta um olhar, uma atitude, um resultado visível.
O resto é interpretação de quem observa. E, no fundo, cada um só entende do que já experimentou. Por isso, não se preocupe com a necessidade de explicar ou convencer. Viva sua mudança, seja ela qual for, com orgulho e sem medo. O silêncio, esse amigo tão subestimado, sempre recompensa quem tem paciência de ouvir o próprio coração. Isso sim é sabedoria que transforma, e é o que inspira aqui. No estoicismo racional, com o tempo, você começa a enxergar a vida de outro jeito, mais simples, mais real. É como se tirasse uma venda dos olhos e, de repente, enxergasse tudo com uma nitidez inesperada. O que antes parecia essencial vai ficando pequeno, quase irrelevante, e as pequenas alegrias do cotidiano ganham um valor novo. Aquela xícara de café silenciosa, um banho demorado, o sol batendo na janela, tudo vira símbolo de paz, de conquista discreta. Não é preciso um palco, nem fogos de artifício. Basta o contentamento discreto de quem vive conforme acredita. É engraçado porque, no fundo, a felicidade genuína costuma ser silenciosa. Não precisa de barulho, nem de multidão aplaudindo. Você percebe que muitos dos sorrisos nas redes sociais são só fachada, como vitrines enfeitadas de loja no Natal. Por trás da decoração nem sempre tem substância. A real satisfação é aquela que te acompanha no silêncio, no fim do dia, quando ninguém está olhando. O estoicismo mostra que tudo aquilo que é realmente seu não precisa ser anunciado, só sentido e vivido. Aos poucos, suas relações também mudam. Você passa a valorizar mais quem te apoia de verdade, quem aceita seu silêncio e respeita o tempo do seu processo. Algumas amizades vão se afastando naturalmente, feito folhas caindo no outono, mas as que ficam são as raízes que te mantêm firme. Tem quem critique, tem quem se afaste sem explicação, mas quem entende o valor do silêncio geralmente também entende o valor da lealdade. Melhor caminhar só do que mal acompanhado, já dizia a sabedoria popular. Num mundo barulhento, aprender a silenciar é quase um superpoder. O silêncio vira escudo e espada, protege de julgamentos, de ruídos desnecessários e ainda te ajuda a ouvir o que o coração realmente quer dizer. Não é sobre fugir do mundo, mas sobre construir uma fortaleza interior, onde cada parede é feita de escolhas firmes e cada janela mostra um horizonte possível. Quem aprende isso, descobre que pode ir mais longe do que imaginava. Naturalmente, surge também uma nova relação com o tempo. Ele deixa de ser inimigo e passa a ser parceiro. Você aprende a respeitar seu ritmo, entende que cada processo leva o tempo que precisa. Não corre para acompanhar ninguém, não se pressiona para chegar antes. O importante é caminhar com constância, mesmo que em passos curtos. A disciplina serena, ensinada pelos estoicos, se torna um hábito. E o resultado é que, sem perceber, cada dia traz um avanço, por menor que seja. No final das contas, a verdadeira transformação é invisível para os olhos apressados. Não está nos gestos grandiosos, mas nos detalhes miúdos, na calma de uma resposta, na paciência com um erro, no olhar compreensivo para quem ainda está começando a própria jornada. Quando a mudança é sólida, ela se espalha sem barulho, contagiando quem chega perto. E é assim, devagar e sempre, que o silêncio vira revolução. No estoicismo racional, aprendemos que a transformação autêntica começa por dentro, cresce no silêncio e floresce para sempre no tempo certo. Talvez você nem perceba, mas aos poucos, sua postura diante da vida vai se tornando mais firme, quase como uma árvore que enfrenta o vento sem perder o equilíbrio. Já não sente a necessidade de responder a provocações ou justificar cada passo que dá. Seu silêncio passa a ser uma muralha invisível, protegendo seus planos e seu progresso. E quando alguém tenta invadir esse território, você responde com a calma de quem já entendeu que o barulho alheio não altera o seu destino. É engraçado notar como, ao invés de enfraquecer, o silêncio vai te deixando cada vez mais resistente, mais centrado. Às vezes, a vontade de voltar a se expor aparece, principalmente nos dias em que o reconhecimento parece distante. Mas aí vem aquele estalo estoico. Será que vale a pena trocar a serenidade da caminhada discreta
pela ansiedade de uma plateia que nunca está satisfeita, você percebe que a verdadeira paz não está no aplauso, e sim na coerência entre o que pensa, sente e faz. O mundo pode até não entender, mas sua consciência dorme tranquila, e isso vale mais do que qualquer troféu. Com o tempo, aquilo que parecia impossível no começo se transforma em rotina. Lidar com opiniões contrárias, aceitar críticas sem se abalar, ouvir provocações e seguir firme. A maturidade que surge do silêncio é como uma armadura leve, que não te impede de sentir, mas protege de tudo aquilo que já não merece tua atenção. Os estoicos diziam que controlar a si mesmo é a maior de todas as vitórias. E cada dia em que você pratica essa arte, percebe que pode sim atravessar tempestades sem perder o próprio eixo. No meio desse caminho, aparece uma clareza nova. O que importa não é convencer ninguém de nada, mas viver de um jeito que faça sentido para você. Quem não aceita a sua mudança vai continuar inventando histórias, tentando diminuir o seu esforço, mas você já não precisa provar nada para ninguém. Sua maior conquista é a liberdade de escolher o próprio silêncio, de andar no próprio ritmo e de confiar nos próprios passos. Tem um detalhe interessante nessa jornada. Os resultados aparecem quando você menos espera e geralmente de forma discreta. Às vezes é um amigo que te diz que está diferente. Às vezes é um parente que pergunta o que aconteceu. Nesses momentos, basta um sorriso. Não precisa discurso nem explicação longa. Quem enxerga, enxerga. Quem não enxerga, paciência. O segredo da transformação está em se alegrar com o que a vida devolve, sem a ansiedade de querer controlar cada reação dos outros. E conforme esse ciclo se repete, percebe-se que cada transformação abre espaço para uma nova etapa. Não existe ponto final. Cada vitória é só o início de uma jornada maior. O silêncio vira companhia, a disciplina vira escudo, e o autoconhecimento vira bússola. Tudo que antes parecia tão difícil se torna natural, como respirar. A vida, aos poucos, vai se encaixando no compasso da sua própria música, sem pressa, sem ruído, só com verdade. E isso, no fundo, é tudo o que importa. E então, quando olha para trás, percebe que o tempo em silêncio foi, na verdade, o maior presente que poderia ter se dado. Aqueles dias em que pareceu invisível, em que o mundo mal notava sua existência, foram os mesmos dias em que construiu a base de tudo o que viria depois. Não se iluda. O palco pode até ser sedutor, mas é nos bastidores que a mágica acontece. É como aquela velha história do iceberg. Só a ponta aparece, mas o que sustenta está escondido, imenso e inabalável debaixo da superfície. O silêncio é esse fundo forte, que sustenta toda a transformação verdadeira. O curioso é que, mesmo sem perceber, você vai inspirando outras pessoas só por existir. Gente que nunca comentou, que nunca elogiou, mas que observa de longe e aprende. O jeito de lidar com dificuldades, a postura diante de fracassos, a forma de se reerguer quando tudo parecia perdido. Tudo isso vira exemplo para quem, muitas vezes, nem teve coragem de perguntar. O exemplo silencioso costuma ensinar mais do que discursos longos. E aí está mais uma lição do estoicismo. Viver de modo autêntico, mesmo quando ninguém está olhando, porque o maior juiz é a própria consciência. A solidão, que no começo parecia um fardo, vira companhia fiel. Não é tristeza, não. É vazio, é espaço fértil onde as ideias crescem e a identidade amadurece. Você começa a gostar da própria presença, a encontrar alegria nas pequenas coisas e a perceber que não precisa de multidão para se sentir inteiro. Essa relação com o silêncio transforma até a forma como encara o medo. Ele deixa de ser um bicho-papão e passa a ser apenas mais um professor, exigente, mas necessário. Toda grande mudança pede um pouco de solitude, e quem aprende a conviver, com ela descobre força onde antes só via fragilidade. A resistência dos outros, por incrível que pareça, vai se tornando menos relevante. No começo, cada crítica parecia um trovão. Agora soa só como uma nuvem passageira. Você não luta mais para ser entendido, nem gasta energia tentando convencer.
Vai ficando leve, vai entendendo que cada um tem seu tempo, seu caminho e que seu foco precisa ser na própria jornada. O estoicismo mostra que não vale a pena carregar o fardo dos julgamentos alheios, porque cada um vê só o que consegue enxergar, e isso não está sob seu controle. O resultado mais marcante desse processo é a autenticidade que surge naturalmente. Não precisa decorar respostas, nem fingir uma versão que não é sua. O sorriso aparece mais fácil, o olhar ganha confiança e as decisões ficam mais tranquilas. A pressa de agradar some, dando lugar a um ritmo próprio, mais lento, mas muito mais verdadeiro. Quem te encontra sente essa diferença, mesmo sem entender exatamente o que mudou. O segredo não está no que você mostra, mas no que você construiu por dentro, longe dos olhos do mundo. Por fim, percebe que o silêncio não é só ausência de som, mas presença de sentido. Ele carrega sabedoria, maturidade e, principalmente, liberdade. Liberdade para ser, para crescer, para errar, para recomeçar quantas vezes for preciso. Tudo o que foi aprendido nesse processo fica como um tesouro invisível, daqueles que só quem viveu entende o valor. E assim, cada novo desafio deixa de assustar e passa a ser visto como oportunidade de crescer ainda mais, em silêncio, com coragem e humildade. Isso é estoicismo racional. A arte de evoluir calado e ainda assim transformar tudo ao redor. Chega um momento em que até as expectativas em relação ao futuro mudam de cor. Você já não se desespera por respostas rápidas, nem fica contando os minutos esperando uma reviravolta. O silêncio ensina paciência, e a paciência, por sua vez, é aquela amiga que segura sua mão na tempestade e diz: calma, tudo vai encontrar seu lugar. Enquanto muitos correm feito formiga assustada atrás de resultados imediatos, você aprende a plantar devagar, cuidando de cada detalhe, confiando no tempo certo das coisas. O ciclo de ansiedade vai se desfazendo e a serenidade entra, pela porta, suave como uma brisa fresca no fim do dia. É curioso como a vida, por vezes, se transforma em metáfora. Cada desafio parece uma montanha a ser escalada. Cada conquista é um pequeno alívio, e os fracassos, pedras no caminho, ganham contorno de lição. O segredo não está em evitar os tropeços, mas em aprender a levantar sem alarde, limpando a poeira e seguindo adiante. Silêncio aqui é força oculta. Ninguém precisa ver o esforço para ele ser real. Os grandes sábios sempre caminharam sem fazer alarde, e é assim que se constrói algo que dura, longe dos olhos, perto do coração. O tempo que você passa cultivando o silêncio não é tempo perdido, é investimento. Cada minuto longe do barulho é um tijolo colocado na fundação da sua nova história. E quando mais adiante alguém perguntar como conseguiu mudar tanto, talvez nem encontre as palavras certas para explicar. Vai dar um sorriso, talvez um suspiro, e entender que nem tudo precisa ser dito. O verdadeiro segredo de toda transformação é justamente esse. Muita coisa só faz sentido quando sentida, não explicada. E quanto mais você avança nessa jornada, mais aprende a confiar em si. Autoconfiança não nasce do que os outros dizem, mas do que você experimenta. Ao vencer os próprios medos, ao escolher o silêncio quando o barulho parecer irresistível, você vai ganhando respeito, não só dos outros, mas de si mesmo. Essa segurança silenciosa é como armadura de guerreiro. Não pesa, não limita, só protege. Naturalmente, a autossuficiência cresce junto. Você já não depende da opinião de ninguém para validar suas escolhas. Começa a tomar decisões. Com calma. Avalia possibilidades com mais clareza e segue em frente, sem precisar se justificar. As dúvidas dos outros não são mais obstáculos, viram apenas ecos distantes. Cada passo dado com convicção fortalece a confiança de que, mesmo sem plateia, vale a pena insistir no próprio caminho. Por fim, aquela ânsia de fazer barulho some de vez. Tudo se encaixa numa rotina mais leve, onde o prazer está nos detalhes e não no espetáculo. Uma vida construída no silêncio tem raízes profundas e folhas que balançam com o vento sem medo de cair. Quem aprende isso, descobre que a paz não vem do que se mostra ao mundo, mas do que se constrói dentro de si, devagarinho,
um dia após o outro, até que, de repente, tudo faz sentido. Com o passar dos dias, o silêncio vai se tornando um velho, conhecido, quase como um companheiro de viagem que não exige conversa, mas sempre oferece presença. Nesses momentos de calma, surgem as melhores ideias, aquelas soluções simples para problemas que antes pareciam impossíveis. É curioso perceber que, quanto mais você se afasta do barulho, mais aprende a ouvir a própria intuição. E essa voz interior, que já foi tímida, vai ganhando força e clareza. De repente, tomar decisões difíceis fica mais fácil, porque não depende mais do julgamento alheio, mas da certeza tranquila de quem conhece o próprio caminho. A vida, quando vista desse lugar silencioso, se desenrola em outro ritmo. O que antes era pressa agora é paciência. O que era dúvida agora é reflexão. Você aprende a lidar com o tempo de espera, a valorizar o intervalo entre uma ação e outra, e descobre que o crescimento não acontece no grito, mas no compasso sereno dos dias vividos com intenção. Tem até uma certa ironia nisso. Quanto mais você desacelera, mais parece avançar, e quanto menos compartilha, mais verdadeiro fica cada passo. É normal que alguns ao redor não entendam essa transformação. Pode ser que sintam falta das suas antigas opiniões, ou que estranhem seu novo jeito de agir, mais reservado. Mas, no fundo, esse afastamento é um filtro natural. Quem realmente importa vai permanecer, não pelo que você fala, mas pelo que você é. As relações que resistem ao silêncio são as que têm raiz profunda e o resto, como folhas secas, se desprende sem fazer barulho. Esse é um dos maiores presentes do silêncio: separar o essencial do acessório. No estoicismo racional, esse é um dos ensinamentos mais importantes: aprender a reconhecer o valor do que não se vê. Não são as declarações públicas, nem os discursos bonitos que definem uma vida bem vivida, mas a soma dos pequenos gestos, das escolhas diárias, da disciplina invisível que ninguém aplaude. A verdadeira força se revela quando ninguém está olhando, nos detalhes do cotidiano, nas decisões discretas que constroem, devagar, uma existência mais autêntica. Há ainda uma beleza inesperada nessa simplicidade. Ao invés de tentar chamar de atenção, você aprende a admirar o que é discreto. O silêncio de uma manhã sem pressa, o sabor de um café tomado sem distrações, o prazer de terminar o dia com a consciência leve. Esses pequenos luxos, invisíveis para quem só busca espetáculo, viram conquistas valiosas para quem já entendeu que a vida se faz nos bastidores, não no palco. E assim, o silêncio vai se espalhando por outras áreas da sua vida. O que começou como necessidade se transforma em escolha, e logo vira parte da identidade. Você passa a ser reconhecido pela serenidade, pela força tranquila, pela presença que não precisa de palavras para ser sentida. Cada vez mais, percebe que a evolução real não tem holofote, mas deixa um brilho próprio, discreto, porém impossível de ignorar. A essa altura, o silêncio já não é mais desconforto, virou abrigo. O que antes parecia vazio agora é espaço fértil, onde você cultiva novos sonhos, repensa antigas escolhas e aprende a ouvir os sinais do próprio corpo e da própria alma. O tempo desacelera, as urgências diminuem, e você começa a entender o valor de estar presente inteiro em cada pequena tarefa do dia. Um simples caminhar na rua vira exercício de atenção. Lavar a louça se transforma em momento de reflexão. Tudo ganha novo sentido quando feito com calma, sem a pressão de mostrar nada para ninguém. Esse estado de espírito lembra muito a postura dos antigos filósofos estoicos, atentos ao presente, mas sempre de olho no que depende deles mesmos. O resto deixam passar como chuva fina num telhado seguro. Quando se vive desse jeito, o que era motivo de preocupação vira só mais uma nuvem no horizonte, e até os problemas mais desafiadores parecem menores. Não é que a dificuldade desapareça, mas a forma de encará-la se torna mais madura, mais racional, menos guiada pelo medo ou pela pressa. Você nota que, aos poucos, tudo ao redor se ajusta ao seu novo ritmo. O círculo de amizades diminui, mas ganha em profundidade.
As conversas superficiais vão ficando raras e o tempo dedicado ao autoconhecimento aumenta. O silêncio funciona como um filtro invisível, separando o que agrega do que dispersa, o que fortalece do que enfraquece. E nessa seleção natural, você se sente mais leve, mais seguro e mais confiante para seguir em frente sem a necessidade de provar nada a ninguém. A prática do silêncio, além de tudo, é também uma forma de compaixão consigo mesmo. Ao evitar o excesso de exposição, você se protege dos julgamentos apressados e das comparações inúteis. Tem um alívio gostoso em não ter que responder a todo questionamento, em não ter que explicar cada escolha. É como finalmente poder respirar fundo, sem medo do olhar dos outros. Quem aprende isso, percebe que o próprio valor não depende de reconhecimento externo, mas de uma paz interna difícil de abalar. Às vezes, é claro, bate uma saudade dos velhos tempos, das conversas animadas, dos encontros ruidosos. Mas logo, a nostalgia dá lugar ao entendimento de que cada fase da vida tem seu papel, e que agora o importante é aproveitar o silêncio como ferramenta de evolução. Se no passado a agitação era combustível, hoje é o recolhimento que recarrega as energias e fortalece a identidade. Tudo tem seu tempo, e respeitar esse tempo é sinal de sabedoria. No estoicismo racional, a ideia é clara: seja protagonista da própria história, mas sem a pressa de querer aplausos a cada ato. O que vale é o processo, o aprendizado diário, o crescimento constante. O silêncio nesse cenário é amigo, é guia, é mestre. E com ele cada passo tem mais intenção, cada escolha tem mais sentido, e cada dia, mesmo os mais simples, ganha brilho de novidade. De repente você começa a perceber que o mundo lá fora não mudou tanto, mas o seu jeito de olhar, para ele já é outro. As coisas que antes te tiravam o sono hoje só provocam um leve levantar de sobrancelha, como quem assiste de longe um filme já conhecido. O silêncio, que muitos confundem com fraqueza, na verdade virou escudo, um jeito de proteger a própria energia das tempestades alheias. E assim, vivendo calado, você vai colhendo pequenas vitórias diárias, invisíveis para quem só vê barulho, mas imensas para quem sabe o valor de caminhar em paz. O interessante é que essa nova postura não te faz menos sensível, pelo contrário. Fica mais fácil notar os detalhes, perceber nuances, entender os gestos não ditos das pessoas. Você passa a ter empatia sem carregar o peso do mundo. Aprende a ouvir sem necessidade de responder, a observar sem se sentir obrigado a julgar. Descobre que muita coisa se resolve melhor no silêncio do que no debate acalorado. O respeito que antes era buscado com palavras, agora se impõe no jeito tranquilo de agir. O silêncio, pouco a pouco, vai se tornando também um critério para suas escolhas. Antes de aceitar um convite, antes de entrar numa discussão, antes de dividir uma opinião, você pensa duas vezes. Será que isso agrega? Será que vale a pena? Esse filtro te poupa de aborrecimentos, te livra de conflitos desnecessários, te ajuda a manter o foco no que importa de verdade. E assim, em vez de perder tempo explicando o próprio valor, você investe em se tornar cada vez melhor para si mesmo. Isso sim é liberdade. E tem uma coisa curiosa: quanto menos você fala, mais as pessoas querem ouvir. O mistério da sua presença, silenciosa, vira assunto. Sua calma inspira curiosidade. É como se, de repente, aquele que andava quieto virasse referência. Gosto de escrever numa linguagem simples que todos entendam. Por isso uso muitas suposições e exemplos do dia a dia. E no fim das contas, todo mundo nota quem é firme sem precisar gritar. O mundo valoriza quem não se desespera para aparecer. Tempo todo, os ensinamentos do estoicismo vão servindo de bússola. Aprender a aceitar o que não depende de você, agir com coragem no que pode ser mudado e manter o equilíbrio quando tudo ao redor parece perder sentido. O silêncio, nessa jornada, é o chão firme, é a base que segura suas decisões quando o resto parece duvidar. É também o lembrete constante de que a força não está no volume, mas na consistência, aquela capacidade de se manter fiel ao propósito, mesmo quando ninguém está olhando. Por fim, você entende.
O silêncio não é ausência, mas presença. Uma presença sólida, tranquila, autêntica. A partir daí, cada desafio vira oportunidade, cada dor ensina alguma coisa, cada dia traz um novo convite para crescer. E sem perceber, você vai se tornando exemplo, não pelo que fala, mas pelo que vive. No estoicismo racional, a transformação verdadeira sempre acontece primeiro em silêncio. E a vida segue, trazendo novos cenários, novas pessoas, novas situações para testar esse silêncio conquistado. Não pense que os desafios desaparecem, eles mudam de forma. Às vezes surgem disfarçados de oportunidades, outras chegam escancarados como tempestade que faz balançar até as árvores mais antigas. Só que agora você já aprendeu. Quando o barulho aumenta, é sinal de que precisa calar ainda mais, recolher a energia, olhar para dentro e se lembrar do que construiu longe dos olhos do mundo. É nessa pausa que se descobre força para seguir. O silêncio também te faz perceber a diferença entre solidão e solitude. Enquanto o primeiro pode machucar, o segundo é escolha. Você aprende a gostar da própria companhia, encontra prazer nos momentos de introspecção, redescobre hobbies esquecidos, se permite experimentar o tédio criativo, aquele que antecede toda grande ideia. E nesse clima de tranquilidade, as respostas começam a surgir do fundo do peito, como sementes brotando na terra fértil depois da chuva. Em alguns dias vai parecer que ninguém te nota, que seus esforços não fazem diferença, que tudo caminha devagar demais. Nessas horas bate a dúvida: será que vale mesmo a pena continuar? É aí que o estoicismo entra de novo, lembrando que as grandes mudanças são processos, não eventos. Nenhuma árvore cresce do dia para a noite. Nenhuma maratona se corre sem treino. Ter paciência com o próprio ritmo é sinal de maturidade, de quem aprendeu a respeitar o tempo das coisas. Curiosamente, o silêncio também acaba por afastar aquilo que não agrega. As pessoas que só procuravam companhia para reclamar ou criticar vão sumindo, abrindo espaço para relações mais verdadeiras, baseadas em respeito mútuo e parceria real. O círculo social pode até diminuir, mas a qualidade aumenta. E aos poucos, você descobre que não precisa de muitos para se sentir completo. Basta estar em paz com sua própria trajetória. Esse processo de recolhimento não te impede de sonhar alto, de traçar metas grandes ou de buscar novos desafios. Pelo contrário, é justamente o silêncio que prepara o terreno para voos maiores. Sem a pressão de agradar plateias, sem a ansiedade de mostrar resultados, cada conquista tem gosto de superação íntima. É aquela vitória sem troféu, mas que enche o peito de orgulho e vontade de ir além. No estoicismo racional, reforçamos sempre essa ideia. A verdadeira transformação não precisa de holofotes. Ela floresce no dia a dia, no esforço calado, no autoconhecimento constante, na coragem de recomeçar quantas vezes for necessário. E quem aprende a valorizar esse caminho silencioso acaba, sem perceber, se tornando referência para quem ainda busca paz em meio ao barulho. No início, o silêncio pode até ser desconfortável, quase como aquele vazio estranho depois de uma festa barulhenta. Mas, aos poucos, ele vai revelando seu verdadeiro valor. O que parecia solidão se transforma em oportunidade de se ouvir, de alinhar ideias, de reorganizar prioridades. A cada novo dia, o barulho do mundo perde espaço para uma voz interna que ficou muito tempo abafada. Descobrir esse som, seu som, é como encontrar uma bússola esquecida no fundo da gaveta. De repente, tudo parece fazer sentido, até mesmo os caminhos mais difíceis. Não raro, é nesse ambiente de introspecção que surgem os projetos mais autênticos, os sonhos que pareciam distantes, as soluções criativas para velhos problemas. O silêncio funciona como aquela terra preta rica em nutrientes, onde qualquer semente pode germinar se for regada com disciplina e paciência. O segredo é confiar no processo, mesmo quando não se vê resultado imediato. O tempo, aliado ao silêncio, é um artesão invisível que lapida sem pressa e constrói com solidez. Naturalmente, a autoconfiança cresce. Você aprende a confiar nos próprios instintos,
a tomar decisões baseadas em valores firmes e não em opiniões passageiras. O medo do julgamento vai sumindo, cedendo espaço a uma calma tranquila, quase como um lago em manhã de neblina. Isso não significa que as dúvidas acabam. Elas apenas perdem o poder de paralisar. Agora, cada escolha tem mais consciência, cada passo é dado com mais segurança, mesmo quando o caminho ainda está meio nebuloso. As experiências acumuladas, nesse período silencioso, viram bagagem para a vida toda. Cada vitória conquistada em silêncio é uma medalha que ninguém precisa ver, mas que faz toda a diferença nos momentos de tempestade. É aí que o estoicismo mostra sua utilidade prática. Ao focar no que está ao alcance, ao aceitar o que não pode ser mudado, você vai criando uma fortaleza interior, um abrigo seguro onde pode repousar mesmo quando tudo parece desabar lá fora. O mais curioso é que quanto mais você confia nesse processo, mais a vida parece conspirar a favor. Pessoas certas cruzam seu caminho. Oportunidades aparecem sem anúncio. Pequenas coincidências viram grandes sinais. Não é mágica, nem destino. É só o resultado de estar alinhado consigo mesmo, de viver com verdade e propósito. O silêncio, que um dia assustou, agora é aliado, fonte de criatividade e equilíbrio. E por fim, ou melhor, continuando sempre, porque o caminho não tem parada, você percebe que o verdadeiro sucesso não se mede pelo que os outros enxergam, mas pelo que você sente ao colocar a cabeça no travesseiro. Essa paz conquistada a cada dia não depende de aplausos nem de prêmios. É só sua, é silenciosa, e por isso mesmo é a mais valiosa de todas. Isso é estoicismo racional em ação. Viver de forma tão autêntica que, mesmo em silêncio, sua presença transforma tudo ao redor. Com o passar do tempo, aquela ansiedade de querer ver tudo mudando logo dá lugar a uma tranquilidade paciente. Você percebe que cada pequeno avanço conta, que cada escolha feita com consciência é como um tijolo colocado numa casa que ninguém vê de fora, mas que você sabe exatamente o valor de cada parede, cada janela. O silêncio vira esse canteiro de obras invisível, ninguém entende muito bem o que está acontecendo ali, mas você sente o crescimento acontecendo por dentro, e isso, mais do que aplauso, é a verdadeira conquista. O cotidiano também vai ganhando outro sabor. O que antes parecia obrigação se transforma em ritual. Fazer o café da manhã em silêncio, organizar o próprio espaço, ler um trecho de um livro sem pressa, tudo isso vai se tornando momentos de presença, de atenção plena, onde o barulho lá fora não invade. Esse cuidado com os detalhes constrói um ambiente interno de calma, um abrigo onde as tempestades não chegam. E é nessas pequenas coisas, ignoradas por tantos, que mora a essência de uma vida transformada. O interessante é que, nesse ritmo, as pessoas notam algo diferente, mesmo sem saber explicar. É aquele amigo que te olha e diz que você está mais tranquilo. É um parente que pergunta qual foi o segredo para tanta paz. E aí, você sorri, meio sem graça, porque sabe que não tem uma resposta pronta. O segredo está no silêncio, no trabalho constante, na decisão de evoluir calado sem fazer espetáculo. O reconhecimento que importa vem de dentro, de se ver melhor do que ontem, de sentir orgulho do caminho percorrido. Esse é o tipo de transformação que não retrocede. O silêncio te blinda, cria raízes profundas, e não é qualquer vento que arranca. Tem dias em que parece que nada mudou, que está tudo parado, mas basta olhar para trás para perceber o quanto já avançou. É como escalar uma montanha envolta em neblina. Só quando chega no topo, o horizonte se abre e você entende o sentido de cada passo dado no escuro. O estoicismo sempre aparece nesse contexto, mostrando que o essencial é o controle sobre si mesmo. Não dá para mandar no tempo, nos outros, nem no que acontece fora, mas dá para escolher como agir diante de cada situação. Dá para manter a serenidade quando o mundo pede desespero. Isso é poder silencioso, força sem grito, coragem sem alarde. E quem aprende isso, descobre uma liberdade que não pode ser roubada, porque mora lá dentro, protegida do barulho de fora. No fim das contas, o que fica é essa certeza serena de
Que o silêncio foi e sempre será seu melhor aliado. Ele não apaga suas conquistas, só as fortalece, prepara o terreno para voos maiores, transforma cada recomeço em oportunidade. Viver assim é aceitar que a vida é feita de ciclos, de altos e baixos, de momentos de recolhimento e de avanço. E em todos eles, a sabedoria está em saber a hora de calar, de escutar, de agir. Tudo no seu tempo, tudo com verdade. Em algum ponto dessa caminhada, você começa a perceber que o verdadeiro valor das conquistas não está no reconhecimento público, mas na paz silenciosa que sente ao deitar a cabeça no travesseiro. Ninguém viu as dúvidas, os tropeços, os dias em que quase desistiu, mas você lembra de cada passo, de cada esforço feito no escuro. É como aquela velha história de plantar e colher. Só quem preparou o solo entende o sabor real do fruto. O silêncio vira memória viva, um acervo de batalhas ganhas no anonimato, guardadas só para você. À medida que essa tranquilidade vai se instalando, as cobranças por resultados imediatos perdem força. Você aprende a respeitar o ritmo da vida, entendendo que cada fase tem sua razão, e que a pressa é inimiga da maturidade. Não há vitória sólida construída da noite para o dia. No silêncio, cada pequena evolução é celebrada como deve ser, sem fogos, sem necessidade de holofotes. O contentamento discreto passa a ser mais doce que qualquer espetáculo, porque carrega consigo a autenticidade de quem não precisa mais provar nada. Os dias de silêncio não significam isolamento, mas escolha consciente. É a liberdade de se afastar de ambientes barulhentos, de priorizar relações que trazem paz, de investir o tempo em si mesmo. Você aprende que é possível conviver, contribuir, se relacionar, mas sem abrir mão do seu centro. Relações verdadeiras se aprofundam nesse clima. Cresce o respeito, cresce a compreensão, diminui a necessidade de explicação. Quem aprende a falar pouco, descobre o poder de ouvir muito. A transformação silenciosa também ensina a lidar melhor com as frustrações. Quando algo não sai como esperado, você não se desespera. Analisa, aprende, adapta. Não há plateia para vaiar, nem torcida para pressionar. O erro vira lição, não motivo de vergonha. E com o tempo, essa postura tranquila diante dos altos e baixos contagia outros, mostrando que é possível crescer mesmo quando tudo pede pressa ou grito. O estoicismo, como fio condutor de toda essa jornada, aparece como aquela voz calma que diz: cuide do que está ao seu alcance e solte o resto. A liberdade de agir sem precisar de validação, a coragem de tentar de novo sem medo de julgamento, a paz de evoluir pelo próprio prazer, não pela cobrança alheia. Isso transforma cada recomeço em oportunidade e cada pequeno passo em uma celebração íntima e verdadeira. Quando o ciclo do silêncio e da ação se encaixa, você sente que finalmente está no próprio ritmo. Nem sempre será fácil, nem sempre será rápido, mas será real. O que antes era só desejo vira rotina. O que era sonho vira experiência concreta. E quando percebe, já não quer mais a vida de antes. O silêncio virou lar. E a disciplina virou liberdade. Tudo fruto de uma escolha que começou pequena, mas que hoje sustenta toda a sua jornada. No fim das contas, essa jornada de transformação silenciosa se revela como um ciclo que nunca se esgota. Você entende que cada etapa pede um novo tipo de silêncio, uma nova forma de observar e sentir o mundo. O barulho lá fora pode aumentar, as exigências da vida podem mudar, mas seu compromisso interno segue firme, enraizado naquela base tranquila que construiu com tanta dedicação. Toda vez que se sentir tentado a ceder ao ruído, ao excesso de exposição, ao impulso de explicar demais, basta lembrar do caminho percorrido. O valor real não está nas palavras ditas, mas nas atitudes mantidas em segredo. O mais bonito é que, à medida que o tempo passa, a vida vai mostrando que as conquistas mais profundas são aquelas que ninguém consegue ver, medir ou julgar. Elas estão na força de vontade renovada após cada queda, na constância dos hábitos criados no escuro, na coragem de se reinventar sem esperar plateia. Você aprende que o silêncio é a semente de toda a realização
e que a disciplina silenciosa, pouco a pouco, te faz colher resultados que surpreendem até você mesmo. O orgulho é silencioso e o crescimento é tão discreto quanto o abrir de uma flor ao amanhecer. É normal que, ao longo desse caminho, apareçam novas dúvidas, desafios e momentos de instabilidade. Ninguém é de ferro, ninguém atravessa a vida sem algum tropeço ou incerteza. Mas agora, ao invés de buscar respostas no barulho dos outros, você se recolhe, ouve o próprio coração e confia no que já aprendeu. Cada dúvida vira convite para olhar para dentro, para ajustar a rota e fortalecer ainda mais sua caminhada. O silêncio, nesse contexto, vira bússola e âncora, apontando para o que realmente importa. Aos olhos de quem só enxerga o que é evidente, seu progresso pode até parecer lento, mas por dentro cada passo é uma vitória. O silêncio impede comparações inúteis, livra da ansiedade e abre espaço para saborear o presente. O tempo deixa de ser inimigo e vira aliado. Ele mostra que crescer devagar é crescer de verdade. E nessa toada calma, a pressa não encontra morada e a leveza vira parceira de estrada. No estoicismo racional, aprendemos que viver com autenticidade é um exercício diário de humildade e coragem. A vida pode até ser um palco, mas é nos bastidores que as grandes histórias são escritas. O silêncio, mais do que um esconderijo, é fonte de clareza, terreno fértil para novas ideias e abrigo seguro para as emoções. Quem aprende a se ouvir descobre a força de falar pouco e agir muito, de ser discreto e determinado, de escolher crescer por dentro antes de se mostrar por fora. No fundo, essa é a lição que fica. Nunca subestime o poder do silêncio. Ele é início, meio e continuidade de toda transformação real. E cada vez que pensar em desistir, lembre-se de que os resultados sólidos sempre nascem devagar, longe dos holofotes, alimentados por disciplina e coragem. Sua jornada é única. Siga firme, silencioso e inteiro, porque é assim, de passo em passo, que a verdadeira mudança acontece. Se você chegou até aqui, já percebeu que o verdadeiro poder está no silêncio e na constância das pequenas ações. Mas, se quiser aprofundar ainda mais nessa arte de viver com calma, coragem e consciência, recomendo que conheça a nossa playlist Sabedoria Estoica. Lá você vai encontrar reflexões práticas, histórias inspiradoras e ensinamentos que podem transformar ainda mais o seu jeito de encarar a vida. Fica o convite. Mergulhe nos vídeos da playlist Sabedoria Estoica e continue evoluindo com a gente, um dia de cada vez, sempre em silêncio, sempre com verdade. Nos vemos lá.